Eu vou começar agora aqui contando uma história do final da Segunda Guerra Mundial e você vai ver como isso tem tudo a ver com Lean e agilidade, né? Bem, você deve imaginar que no momento de uma guerra os recursos eles ficam muito escassos, né? Então recursos que a indústria utiliza para produzir os seus bens, né, que serão vendidos, eles começam a ficar ou caros, muito caros ou simplesmente sumir do mercado. E foi dentro dessa lógica, né, lá ali no período da Segunda Guerra Mundial, que algumas empresas tiveram escassez de aço, de ferro e de materiais que eram utilizados em eletrodomésticos. E para vencer esse problema, afinal o custo, né, dos materiais estavam subindo muito e as empresas iam ficar paralisadas sem terem condições de vender, justamente por causa dos altos custos. Então foi aí que a General Electric ela teve uma iniciativa de repensar os materiais utilizados, por exemplo, nas geladeiras, né, nas geladeiras. E hoje, né, a sua geladeira, ela possui partes de plástico, né, compostas de plástico, justamente por causa desse momento em que a General Electric fez esse estudo e começou a empregar plástico na fabricação das geladeiras, que antigamente eram todas de metal, inteiramente de metal. E aí eu vejo que isso foi um impacto, né, profundo, tanto que todas as nossas geladeiras são assim. E é essa prática de você repensar o projeto de um produto para que ele fique mais barato e perdendo pouco da sua qualidade, ou de preferência mantendo a qualidade, ficou conhecida como reengenharia. E o que é que isso tem a ver com agilidade? Eu vou te dar outro exemplo da indústria, que é o seguinte: imagine que lá na indústria, no processo de montagem, um determinado operário precisa fazer 4 furos em uma chapa. E isso leva tempo, né? Pô, o cara precisa, tem esforço, o metal é difícil de furar, mesmo com a ferramenta boa. Então isso ali leva tempo, deixa o profissional mais cansado. E aí você leva essa demanda para o setor de engenharia e fala: olha, engenharia, não tem como a gente fazer isso sem precisar fazer tantos furos, por exemplo, fazer com apenas 2 furos para fixar essa placa. E a partir do momento que a engenharia começa a pensar no produto, mas não somente pela qualidade e pela capacidade de resolver o problema do cliente, pensa também agora no processo de produção daquilo. Então essa é a mentalidade da reengenharia. E o que é que isso tem a ver com agilidade e com o desperdício que nós iremos ver hoje aqui, que é o excesso de produção? Veja bem, muitas vezes eu já vi diversos times, diversas equipes terem dificuldades de, de conseguir serem ágeis por causa do projeto do sistema. A arquitetura do sistema trava as coisas, né? Então você fica impedido de ter agilidade, de fazer um incremento independente, né? Porque ele tem muitas dependências de outras funcionalidades. E aí você fica ali travado, sendo forçado a acumular itens, porque o seu projeto não permite. Então, cabe à pessoa que trabalha como coach de agilidade, Scrum Master, Kanban Trainer, mas eu prefiro chamar de Sensei Lean, né? Por ter essa visão mais holística dos problemas, e nós estamos falando aqui dos 7 desperdícios. Cabe a essa pessoa ter um diálogo com aquelas pessoas que projetam e mostrar para as pessoas o custo atual daquela dinâmica de trabalho, né, e ver se essas pessoas que fazem o projeto, a arquitetura do sistema, conseguem encontrar uma solução. Mas, Vitor, o que é o desperdício de excesso de processamento, né? É superprocessamento também. Vocês vão ver aí essa nomenclatura. Olha, se vocês viram os vídeos anteriores, eu sempre falei de situações que a gente fala: olha, isso aqui não deveria estar sendo feito. Você está refazendo um trabalho, é o desperdício de defeitos, né? Você está ali com excesso de estoque, então, e ali acaba gerando um desperdício de espera, enfim, desperdício de transporte. Mas no desperdício de excesso de processamento, estamos de acordo, ok, precisa fazer aquilo que as pessoas estão fazendo, só que não é por causa disso que a gente tem que levar todo o tempo do mundo e ter todo o esforço do mundo para fazer. Como foi o exemplo que eu dei aqui, né? A gente tem que furar a chapa, temos que furar a chapa, porque ela vai fazer parte da montagem do carro, né? Mas não é por causa disso que a gente tem que fazer 10 furos numa chapa quando a gente poderia fazer somente 2. A mesma coisa que nós está desenvolvendo software. A gente tem que codificar, temos que codificar, sem sombra de dúvidas, né? Mas nem por causa disso a gente tem que perder todo o tempo do mundo para fazer isso, tem que ter muito esforço.
Entende? Então, o excesso de processamento, olha aqui para não confundir, né? Eu não estou falando processamento da máquina, que o pessoal da área de TI leva para esse lado. É o excesso de trabalho, é o excesso de esforço para fazer mesmo aquilo que precisa ser feito. E, evidentemente, você já deve estar aí cheio de dúvidas, né? Falando, poxa, mas como é que eu detecto esse tipo de esforço num time ágil, por exemplo, né? De fato, não é fácil você detectar, muito menos, ele é mais complicado de resolver, porque a gente está falando aqui de mexer em projeto de sistema e muitas vezes isso sequer será possível. A gente vai ter que assumir que existe um desperdício, né? A gente tem que assumir esse desperdício porque o projeto já está ali numa evolução muito grande, né? Já se foi entregue muita coisa e não tem mais como você simplesmente mudar a arquitetura de uma hora para outra, apesar que vale a pena você provocar, né, se é possível a partir de então você começar a integrar arquiteturas ou fazer alguma coisa assim, né? Mas o fato é que a gente tem que olhar os sinais. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Muitas dependências entre histórias. O time fala, olha, eu não consigo quebrar essa história aqui. Então a história fica muito grande, fica muito complexa, ou então até conseguiu quebrar, mas não consegue subir por causa de motivos técnicos. Eu não estou falando aqui questão de negócio, que o negócio pode decidir e falar, olha, eu não quero subir tudo junto, né? Eu quero montar um pacote, uma release e liberar tudo de uma vez. Tudo bem, por razões de negócio. Mas eu estou falando aqui por razões técnicas. As pessoas elas estão sempre travadas. Você está ali com algo que está pronto, mas você não consegue liberar porque existe uma dependência técnica de outra demanda. Então esse é um sinal, né? Como eu te falei, histórias muito grandes, demandas muito grandes que não conseguem ser quebradas por questões técnicas, também é outro sinal. Aí se o seu time lá joga o tal do plane poker, né? Que eu não gosto muito, acho que leva muito tempo do time, né? Acho que existem formas mais eficientes de você estimar aí o seu esforço e compatibilizar a sua capacidade com a demanda. Eu acredito que existem outras formas melhores de fazer isso, que não é o tema desse vídeo agora, mas vamos supor que você seja lá adepto ou adepta do plane poker com seu time e você vê que tem muitas demandas de alta complexidade, né? Então isso já é um sinal. Só que a parte mais difícil, na verdade, detectar é difícil, mas mais difícil ainda, e aí requer uma habilidade, existem dinâmicas que podem ser feitas, inclusive, é convencer, né, o pessoal da arquitetura a repensar. É você ensinar o pessoal da arquitetura qual seria o modo ideal de produção daquele software, tá? Daquele produto. Você fala, olha, o ideal seria a gente conseguir produzir assim. Existe alguma forma de projetar que possibilite isso sem haver perda para o cliente, né? Então, essa é uma conversa difícil que requer aí não conhecimento técnico, né? E até respondendo uma pergunta que as pessoas fazem. O agilista, o Sensei Lean precisa ter domínio técnico, né? Se você tiver, obviamente, você vai conseguir opinar mais, você vai conseguir ter uma visão um pouco melhor, mas eu não acho que é estritamente necessário. Agora, você precisa saber identificar os problemas e fazer as provocações corretas para que as pessoas envolvidas com essa produção e com o projeto principalmente, essas pessoas elas resolvam. E aí, para finalizar esse vídeo aqui, eu quero só aproveitar para te mostrar algo importante, que é a diferença entre um contexto de desenvolvimento de software e o contexto da manufatura. E aqui mostra como esse desperdício de excesso de processamento, né, ligado ao projeto, porque você pode ter um excesso de processamento por inexperiência do profissional que está executando. Então você pode pegar, por exemplo, poxa, eu vejo que um profissional mais sênior faz isso aqui em 2 horas, enquanto tem outro profissional aqui que está levando 2 dias, né? Então essas diferenças muito grandes podem indicar um excesso de processamento, podem indicar que esse profissional aqui ele está fazendo mais etapas que o necessário, né? Que não agregam valor, né? Então, mas qual é essa grande diferença da área de construção de software para a área de manufatura? É que na construção de software, principalmente no contexto ágil, você não tem, como na manufatura, um projeto que você faz uma vez, está tudo pronto com esse projeto e depois esse projeto é simplesmente replicado na produção, né? Na área da produção de software, que é uma área classificada como engenharia sob encomenda, esse projeto ele está sendo feito a cada entrega. Você projeta e desenvolve praticamente
ao mesmo tempo. Então entende como essa questão do projeto, ela acontece no cenário micro, porque eu falei aqui de um cenário macro, da arquitetura como um todo de um sistema. Mas de repente, quando o time está planejando como vai implementar aquela determinada funcionalidade, aqui a gente já está falando de um projeto micro. É o micro, né? Você está projetando aquela pequena entrega, definindo como é que você vai entregar aquilo, e nesse momento você pode, se você projetar equivocadamente, gerar um desperdício de excesso de processamento. Tá? Então veja como esse desperdício ele pode ser muito mais frequente na área de desenvolvimento de software do que na área de manufatura, porque o projeto a gente está fazendo o tempo inteiro, pelo menos numa escala micro, percebeu? Então tá bom, fico por aqui, a gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Grande abraço!